Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Luigi Pirandello. Luigi Pirandello foi um dramaturgo, romancista e contista italiano, nascido em 1867 em Agrigento, na Sicília, e falecido em 1936 em Roma, que recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 1934. Ficou conhecido, sobretudo, como o grande inovador do drama moderno. Luigi Pirandello nasceu no dia 28 de junho de 1867, numa localidade chamada Caos, perto de Agrigento, na Sicília. A sua vida foi, como ele descreveu, a involuntária passagem pela terra de um filho do caos. Ora, evidentemente um trocadilho com o nome da localidade onde nasceu. Portanto, o Pirandello nasceu numa família de classe alta. O seu pai, chamado Stefano Pirandello, pertencia a uma família rica, envolvida na extração de enxofre. E a sua mãe, Caterina Ricci Gramito, era descendente de uma abastada família burguesa. Ambas as famílias, Pirandello e Ricci Gramito, participaram ativamente na luta pela unificação da Itália e pela democracia, que ficou conhecida pelo Il Risorgimento. O Stefano participou na famosa Expedição dos Mil, de Garibaldi, mas a participação aberta na causa garibaldiana e o forte senso de idealismo daqueles primeiros anos transformaram-se rapidamente, principalmente para Catarina, num desapontamento profundo e amargo com a nova realidade criada pela unificação. Portanto, como sabem, até aí a Itália era uma quantidade enorme de Estados e que se tentou, com esta guerra, a reunificação e a criação daquela que hoje é a Itália. O Pirandello acabaria por assimilar este sentimento de traição e de ressentimento e viria a expressá-lo em vários dos seus poemas e romances, nomeadamente num que em português se chamaria O Velho e o Jovem, como falaremos mais tarde. É provável também que esse clima de desilusão tenha incutido no jovem Luigi o sentimento de desproporção entre as ideias e a realidade, que é reconhecível em muitas das suas obras, nomeadamente naquela que andei a ler esta semana, e especialmente naquele seu ensaio sobre o humorismo, chamado exatamente l'humorismo, que em português seria, portanto, humor. O Pirandello recebeu a sua educação primária em casa, mas ficou muito mais fascinado pelas fábulas e pelas lendas que a sua velha criada, Maria Estela, costumava contar-lhe, do que por qualquer outra matéria escolar ou académica que tenha estudado. Aos 12 anos, ele já tinha escrito a sua primeira tragédia. Pois, por insistência do pai, ele matriculou-se numa escola técnica, mas acabou por mudar depois para as humanidades e foi, portanto, da escola técnica para o liceu. Em 1880, a família Pirandello mudou-se para Palermo, portanto, a capital lá da Sicília. E foi ali, na capital, que Luigi concluiu o ensino médio. E começou a ler, durante lá os estudos, de forma obsessiva, concentrando-se, sobretudo, nos poetas italianos do século XIX. E começou também a escrever os seus primeiros poemas, e foi então que ele se apaixonou pela sua prima, chamada Lina. Os seus sentimentos românticos pela prima, inicialmente vistos com desagrado, foram repentinamente levados muito a sério pela família dela, da Lina, e que exigiram que o Luigi abandonasse os estudos e se dedicasse aos negócios da família, lá no ramo do enxofre, para que se pudesse casarem-se rapidamente.
Portanto, quando foi em 1886, durante as férias escolares, o Luigi foi visitar as minas de enxofre lá do pai e começou a trabalhar com ele. Mas não durou muito tempo. Essa experiência foi essencial, no entanto, para ele e viria a servir como base para histórias que ele veio escrever mais tarde, como, por exemplo, uma que se chamaria em português O Fumo, bem como para algumas descrições históricas de fundo daquele que viria a ser um romance, Il Vecchio e il Giovanni, portanto, em português, O Velho e o Jovem. O Pirandello, a seguir, como digo, pouco tempo trabalhou lá nas minas, porque rapidamente se foi matricular na Universidade lá de Palermo, nos departamentos de Direito e de Letras. Mas no ano de 1887, logo, portanto, no ano seguinte, ele acabou por descobrir, se dedicar exclusivamente ao departamento de Letras, abandonando, portanto, lá a parte do Direito, e para continuar os seus estudos mudou-se para Roma, para a Universidade de Roma. Foi o encontro com a grande cidade, né? que era o centro da luta pela unificação da Itália, da qual, como já vimos, os seus pais muito participaram com grande entusiasmo, mas que foi decepcionante para ele e foi uma coisa muito diferente do que ele estava à espera. Então, o Pirandello, que era um moralista extremamente sensível, teve então a oportunidade de ver por si mesmo a decadência irredutível daqueles que tinham sido os heróis do Risorgimento. E a sua reação foi, como ele chamou, o riso desesperado. E, portanto, esse riso desesperado que ele pôs nos seus versos e nas suas obras, nomeadamente naquela que foi a sua primeira coleção de poemas, que é o Mal de Giocondo, que em português, portanto, traduziríamos por um muito brincalhão, e que saiu em 1889, mas também nas suas outras obras. No entanto, nem tudo foi negativo, porque essa sua primeira estadia em Roma, proporcionou-lhe a oportunidade de ele contactar com o teatro e dele frequentar assiduamente os muitos teatros da capital. Depois, por causa de um conflito que ele manteve lá com um professor de latim, ele teve que deixar a Universidade de Roma e mudou-se para a Universidade de Bonn, na Alemanha, para onde foi munido de uma carta de apresentação de um outro professor que gostava dele. Então, a estadia em Bonn, que durou 2 anos, foi cheia da vida cultural. Ele apaixonou-se pelos românticos alemães, nomeadamente o Jean Paul, o Tieck, o Chamisso, o Heinrich Heine e o Goethe. E ele começou, de tal maneira, ficou apaixonado por Goethe, que ele começou a traduzir as elegias romanas lá do Goethe e chegou inclusivamente a compor umas elegias suas, a Elegia Boreali, onde imitava o Goethe, as elegias romanas do Goethe. E começou também, foi nessa altura que ele começou a meditar sobre o tema do humorismo, né? que ele viria mais tarde a expor, sobretudo lendo as obras do Cecco Angiolieri. Depois, em março de 1891, ele completou os estudos lá na Alemanha, bacharelando-se em Filologia Românica, com uma dissertação sobre o dialeto de Agrigento, portanto, o dialeto da sua terra natal. Depois, então, de vir da Alemanha, ele esteve uma breve estadia na Sicília, e durante essa estadia, o planeado casamento com a prima desfez-se, foi finalmente cancelado. E então ele voltou para Roma, no ano de 1892, e começou a sua carreira literária, na sequência de uma amizade com um grupo de escritores, jornalistas que ele contactou, nomeadamente o Hugo Fleres, o Tommaso Gnoli, o Giostino Ferri e o Luigi Capuana. Este Luigi Capuana, que era um seu conterrâneo, que era também, portanto, lá da Sicília,
eh, convenceu que a dedicar-se à escrita narrativa, que o futuro dele estaria em escrever romances, contos, esses géneros. E ele começou a escrever e, então, no ano de 1894, ele publicou a sua primeira coleção de contos, que é chamada Amori senza amori, que em português seria Amores sem amores. E depois, logo nesse mesmo ano, de 1894, um bocado a conselho do seu pai, ele casou-se com uma menina, Maria Antonieta Portulano, que era herdeira lá de um sócio do pai, mas que era uma jovem muito tímida, retraída. Ela tinha sido educada lá pelas freiras de São Vicenzo e, portanto, pronto, era uma menina muito recatada. De qualquer maneira, os primeiros anos de casamento escorreram muito bem, pronto, até o ajudaram a desenvolver um fervor mais pelos estudos e pela escrita. Ele ampliou os encontros com os amigos e as discussões sobre a arte continuaram, muito mais vivazes e estimulantes do que eram antes. E a vida familiar, portanto, lá ia avançando tranquilamente. Um, Nasceram três filhos, dois rapazes e uma menina, mas a mulher nunca conseguiu compreender perfeitamente a dedicação, como é que o marido era tão dedicado às artes, tão dedicado à literatura, não conseguia perceber a vocação artística do marido. Portanto, o Pirandello, nessa altura, intensificou a sua colaboração com editores de jornais e revistas, eh, nas quais ele publicou, no ano de 1895, a primeira parte daquele que, de um trabalho que estava a escrever e que viria a ser um grande romance. Depois, a seguir, no ano seguinte, mais propriamente em 1897, ele aceitou a oferta de começar a lecionar italiano no Instituto Superiore di Magistero di Roma, né? Porque, enfim, os proventos da literatura não eram suficientes para governar a família, não é? Que estava a crescer. E ele, entretanto, continuava a publicar e publicou nesse ano de 1897 na revista Marzocco a continuação daquele tal trabalho que se viria a chamar o Dialoghi tra il Gramè. E depois, no ano seguinte, em 1898, juntamente com outros amigos, ele fundou um semanário que se chamou o Ariel e lá publicou, continuou também a publicar nesse novo jornal, além de continuar a publicar no Marzocco. E nesse jornal, a primeira coisa que ele lá publicou foi uma peça de teatro em um ato, que era l'Epílogo, portanto, que foi, digamos, a sua primeira peça de teatro posta em papel, editada. Portanto, e publicou também, lá no jornal, além do teatro, da peça de teatro, contos, vários contos. Portanto, este final, depois da transição do século XIX para o século XX, foi um período de grande produtividade do Pirandello. Ele, no ano de 1900, lá naquela revista, no Marzocco, publicou alguns dos seus contos mais célebres, como, por exemplo, um que está traduzido em português e com o nome de As Laranjas da Sicília, outro que seria em português O Medo do Sono. Depois, no ano de 1901, publicou o seu primeiro romance, que era o La Excusa, que em português traduziríamos Os Excluídos. E também a segunda coletânea de poemas, com o nome de Zamponha. Zamponha, que é um instrumento musical que seria, digamos, uma gaita de foles. Uma gaita de foles. Foi esse nome que ele deu, portanto, à coletânea. E no ano seguinte, em 1902, veio, então, à luz a primeira coletânea de contos. Portanto, até aí ele publicando contos em jornais e revistas, não é? Como já disse. E então, a primeira coletânea saiu nesse ano de 1902, que se chamou Beffe della Morte e della Vita. Beffe, que é
a zombaria, ou a gozação, né, como diriam os brasileiros, da morte e da vida. E também, nesse ano, saiu o seu segundo romance, que está traduzido em Portugal com o nome de O Turno. O ano de 1903, portanto, seguinte. Esse foi um ano fundamental na vida do Pirandello. Infelizmente, de uma maneira triste, mas que marcou profundamente a sua vida. Portanto, houve uma grande inundação lá nas minas do enxofre, onde o seu pai tinha investido não só uma enorme soma do seu próprio capital, os seus capitais, mas também o dote da nora, da mulher do Luigi Pirandello, da Antonieta. E isso foi o início do colapso da família. A Antonieta, quando recebeu uma carta e a abriu e a leu, onde lhe anunciava a catástrofe, ela entrou num estado de semi-catatonia, sofreu um choque psicológico tal que o seu equilíbrio mental ficou perturbado irremediavelmente e profundamente para o resto da vida. O próprio Pirandello, nessa altura, desanimado, chegou a ter pensamentos suicidas, mas depois lá arribou e tentou remediar a situação da melhor maneira que pôde. Uma das formas foi aumentar as aulas que dava de italiano e também começou a dar aulas também de alemão. E depois outra foi também a ter com as revistas e para onde ele tinha escrito, sempre gratuitamente. Foi-lhe pedir ajuda, se eles podiam colaborar com ele para fazer-lhe alguns pagamentos por conta de, enfim, digamos, em agradecimento dos seus trabalhos. Foi uma época muito difícil da vida dele. Entretanto, ele ia escrevendo e no meio dessa desgraça, ele foi escrevendo uma história, um romance que está traduzido em português e que se veio a chamar O Falecido Matias Pascal. Isso começou por ser publicado pouco a pouco, em episódios, na revista New Anthology, e que depois foi então editado e publicado. E esse romance, portanto, contém bastantes elementos autobiográficos, mas que foram muito bem reelaborados pelo Pirandello, não é? E ele ia escrevendo ao serão, porque ele trabalhava, fartava-se de trabalhar durante o dia, não é? Tinha que ser, e à noite, quando chegava à casa, ele ia tomar conta da esposa, não é? E enquanto ia tomando conta dela, ia escrevendo. O que é certo é que esse livro foi um êxito, um sucesso retumbante. Foi a sua primeira grande obra que o lançou e que rapidamente foi traduzida para o alemão, onde foi publicada no ano de 1905 e que abriu as portas à fama e à notoriedade do Pirandello, que a partir daí começou a trabalhar com editoras muito importantes, como por exemplo a Treve, na qual publicou no ano de 1906 uma outra coleção de contos que era a Erma Bifronte, que em português, portanto, seria A Escultura com Duas Faces. No ano de 1908 publicou um volume de ensaios com o nome de Arte e Ciência, e aquele grande e importante ensaio, que ainda hoje continua a ser muito conhecido, de que eu, aliás, já falei atrás, o L'Humorismo, e que esse ensaio foi o início de um debate com um outro autor, o Benedetto Croce, que é um debate de opiniões que iria durar muitos, muitos anos. Depois, no ano de 1909, foi publicado, também em episódios, a primeira parte de um livro que, aliás, eu já também referi atrás, Il Vecchio e il Giovane, portanto, em português seria O Velho e o Jovem,
que era um romance, né? Em que ele narrava os últimos anos, os dois últimos anos, ou seja, os anos de 1893 e 1894, da, da, daquela que se ficou conhecida pelo Fasci Siciliani, que foi uma, um movimento de inspiração democrática e socialista que irrompeu lá na Sicília, em que houve greves, revoltas lá dos operários, mas o que é certo é que o governo de Roma, não é, a pedido lá dos ricos e dos poderosos, veio e arruinou e destruiu completamente a revolução. E então este romance conta, digamos, a história dos últimos tempos do Fasci Siciliani. Ainda nesse ano de 1909, o Pirandello começou a colaborar com o jornal, o prestigiado jornal, ainda hoje, o Corriere della Sera, no qual ele publicou contos, diversos contos, como um que se chamaria em português O Mundo do Papel, outro que é La Giara, portanto, a Giara, Giara é o nome próprio, e no ano de 1910 publicou também lá um outro que seria em português Não é uma coisa séria. Um outro, este sim, este que está traduzido, que tenho aqui, que é o Pensacci Giacomo, que é Vê lá tu, Giacomo. Entretanto, a fama do Pirandello continuava a crescer cada vez mais e, pelo contrário, a sua vida privada estava cada vez mais envenenada, cada vez. Agora a mulher começou a suspeitar dele, a ter muitos ciúmes, uns ciúmes obsessivos. Enfim, começou-se a tornar cada vez mais difícil viver com ela. Aliás, ela começou mesmo a ser fisicamente violenta. E então, no ano de 1911, enquanto ele continuava a publicar contos e histórias, acabou também o seu quarto romance, portanto, a sua história comprida, né? O seu quarto romance, a que deu o nome de Su Marito, portanto, em português, o seu marido, que ele nunca mais quis publicar, porque falava da escritora que tinha sido galardoada uns anos antes, também com o Prémio Nobel, a Grazia Deledda. Esse romance só veio outra vez a ser republicado póstumamente. Aliás, mudaram-lhe o nome e passou a chamar-se Giustino Ronsella Nato Boggiolo. Mas, ainda tanto, continuando a vida do Pirandello, esta escrita destes romances foram aquilo que ele mais esforçou e que mais esforço lhe exigiram. Foi uma quantidade de contos que ele então foi escrevendo e publicando nessa altura, nos anos de 1913 e de 1914, e contos esses que vieram a ser e são hoje considerados grandes clássicos da literatura italiana. Entretanto, estávamos em 1914, né? Rebentou a Primeira Guerra Mundial e o seu filho mais velho, que era o Stefano, resolveu inscrever-se como voluntário, foi para o serviço militar e rapidamente foi feito prisioneiro pelos austro-húngaros e esteve preso até ao final da guerra, só veio a ser libertado depois da guerra acabar. Mais um desaire da vida do Pirandello. Mas pronto, mas a vida literária continuou e foi nesta altura, sobretudo a partir de 1915, que a sua vida mudou completamente. Pôs mais de lado tanto a prosa, digamos, os contos e as novelas e os romances, e se começou a dedicar à dramaturgia, portanto, às peças de teatro. E foi isso, como autor de teatro, como dramaturgo, que ele realmente ficou mais conhecido e é hoje o grande Luigi Pirandello. E então, no ano de 2000, de 1916, foi encenada com um grande sucesso uma comédia em três atos que ele
adaptou, né, daquele conto de que eu já vos falei atrás e que está editado cá, e que está cá em Portugal, editado não o conto, mas sim a peça de teatro, que é o Velatu Giacomo, que, portanto, como digo, foi encenada no ano de 1916 e que foi um extraordinário sucesso. Além deste Velatu Giacomo, há muito diversos outros contos dele foram adaptados, transformados em peças de teatro, porque pronto, deu resultado, achou bem e começou a transformar. E transformou diversos contos em peças de teatro. Aliás, ele tinha muitos contos. A certa altura, achou que começar um trabalho que ele quis que fosse um conto para cada dia do ano. 365 contos. E descreveu mais de 200, mas não consigo completar a coleção. O que é certo, como veio, portanto, ele tinha centenas de contos. Portanto, como digo, vários deles foram adaptados ao teatro. Depois, em 1917, ele voltou a publicar mais uma coleção de contos, mas isso foi menos importante, porque o mais importante foi as peças de teatro, que foram estreadas na Sun, que é uma delas, o Cosier se vi pare, que seria em português, então esse, se tu quiseres. Outra, que é que está traduzida em português, com o título de O Barreto de Guizos. Outra também está traduzida em Portugal, é O Prazer da Honestidade, e que foram, portanto, estreadas na Sun de 1917. Depois, no ano seguinte, estreou outra, que também seria outras, que foram também peças muito conhecidas, como Ma non è una cosa séria, que em português seria, mas isso não é uma coisa séria. E o Il gioco delle parti, em português seria o jogo das partes. E então foi nesse ano de 1918, que ele começou, então, digamos, a catalogar as suas peças e a editá-las, então, em coletânea, não é? E editou o primeiro volume de peças de teatro, a que ele deu o nome que em português se chamaria Máscaras Nuas. E esse nome é elucidativo da ideia que ele fazia do teatro e da função da dramaturgia, das peças, das representações teatrais. Porque ele, ao dizer máscaras nuas, não é, identificava perfeitamente a sua ideia. Que as personagens estão, de certo modo, deturpadas pela interpretação dos atores, porque as personagens são uma realidade e a sua representação é, de certo modo, uma deturpação. Portanto, ele, ao publicar as suas peças em livro, não é, em vez de só estarem encenadas, representadas em palco, ele está a desmascarar as personagens, está a despir as personagens, não é? E está a apresentá-las como elas são realmente. Nesse mesmo ano de 1918, saiu uma outra peça, que em português se chamaria Para Cada Um a Sua Verdade, em que duas personagens têm vidas contraditórias e ao falarem, sobretudo ao falarem de uma terceira personagem, que tem opiniões diversas e completamente diversas. Depois, no ano de 1919, muito contra a sua vontade, o Pirandello teve que mandar a sua esposa para um manicômio, pronto, enfim, um hospital, teve que a internar. Mas isso, de facto, causou-lhe um grande sofrimento, a tal ponto que, daí a 5 anos, no ano de 1924, ele chegou a pensar em ir lá outra vez buscá-la e trazê-la para casa e começar outra vez a tratar dela, porque tinha, de certo modo, até
um certo remorso de a abandonar, digamos assim, de a internar. O que é certo é que ela nunca chegou a sair lá do manicômio. Pronto, mas a vida continua e no ano de 1920, portanto, no ano a seguir, continuaram a sair mais peças. Depois, no ano a seguir, aconteceu uma coisa interessante na vida dele, que é uma companhia de teatro, que era a companhia Dario Nicomedi, encenou lá em Roma, no teatro no Vale di Roma, uma peça com o nome Sei personaggi in cerca d'autore, que está traduzida para português e que é uma das tais, então, que eu andei a ler esta semana e que se chama, em português, a tradução literal, Seis personagens em busca de autor. Esta estreia foi um fracasso clamoroso. O público que estava a assistir dividiu-se ao meio, uns que aplaudiam e outros que pateavam. Foi uma vergonha, de tal ponto que o Pirandello e a filha Alieta, que estava com ele a assistir à estreia, tiveram que ser retirados por uma porta lateral, com medo da multidão de inimigos que os esperava à porta e que gritava, manicômio, manicômio. Quer dizer, coitados, ainda por cima, gozavam com a triste sina, que a triste vida dele, portanto, a tirar-lhe a cara, não é? Que fosse para o pé da mulher, não é? O que é certo é que essa peça depois foi representada em Milão e aí foi um sucesso grandioso. E depois, no ano a seguir, em 1922, foi também representada lá em Milão uma outra peça que em Portugal está editada em conjunto com esta, no mesmo volume, e que, portanto, eu estive a ler as duas, e que se chama o Henrique IV. E foi também outro extraordinário sucesso. E, portanto, eu nem sei quanto tempo há que isto já vai, já devemos estar muito, muito adiantados e não vou poder já falar muito sobre essas peças. Só digo que são duas peças que, por acaso, até penso eu, bastante semelhantes. No Henrique IV, há uma personagem que tem um acidente, cai, bate com a cabeça, fica louca e julga que é o Henrique IV, que foi um imperador do Sacro Império Romano-Germânico e que viveu, portanto, no século XI. E então depois cria-se aqui um quiproquo, durante uma quantidade de anos, alguns 12 anos, esteve louco e a família tinha-no lá fechado, onde ele tinha o seu trono e tinha lacaios que o serviam e não sei quantos, fizeram-lhe o papel, alimentaram a sua loucura, mas depois a coisa inverteu-se. Ele, lá por qualquer motivo, recuperou a razão e depois foi ele que continuou a fingir-se de louco e, e então veio a caçar, a perceber, a descobrir aquilo que eles fizeram e as falsidades que eles fizeram nas costas dele e os fingimentos e não sei o que mais. A outra, portanto, das seis personagens à procura de autor, é também semelhante. Há uma companhia de teatro que está a começar a ensaiar uma peça do Pirandello e então, logo no primeiro ensaio, entram pela sala dentro um grupo de pessoas que afinal não eram pessoas, eram personagens personificadas que vinham a dizer, a pedir-lhe por amor de Deus que as recebesse e que com elas fizesse uma peça de teatro, porque o autor as tinha abandonado, elas nasceram na cabeça dele, mas ele não quis fazer uma peça com elas, portanto afastou-as, esqueceu-as e elas ficaram muito tristes e infelizes. E então há aqui no palco uma história muito engraçada. As personagens que juntamente com o diretor vão começar a tentar construir uma história, com os atores ao lado a ver
ser a história construída, os atores que depois as vão assumir e representar. E aqui dá-se a tal expressão que eu já referi do Pirandello, que acha que as personagens pois são abastardadas, chamemos assim, eh, pela representação. E dá-se aqui uma discussão entre os atores e o diretor e as personagens, que vão ser as personagens daquela peça que está a ser construída. Portanto, são duas obras fantásticas que foram das que mais contribuíram para o sucesso do Pirandello. Pronto, o Pirandello continuou, continuaram a sair peças dele, ele foi atravessando a sua dramaturgia foi evoluindo, ele passou por 4 fases diferentes, em cada uma delas defendeu ideias um bocadinho diferentes, foi evoluindo. Eu tenho muita pena, mas não vou poder já ser mais pormenores. Eu só quero dizer que ele teve graves problemas depois, ainda na vida dele, porque ele apoiou o Mussolini, tornou-se um fascista, quando Mussolini subiu ao poder. Enfim, foi criticado por muitos, mas também foi apoiado por muitos, e isso permitiu-lhe, que nessa altura, portanto, as ideologias fascistas estavam na moda, também lhe permitiu viajar pelo mundo e as suas peças serem representadas nas principais cidades do mundo, Londres, Paris, Viena, Praga, Budapeste. Esteve em várias cidades da Alemanha, foi à Argentina, ao Brasil. As suas peças correram o mundo. E veio a Portugal, porque nessa altura também estava o fascismo a crescer em Portugal, lembra-se? Que foi depois do regime do Salazar subir ao poder. Ele esteve cá, em Portugal, em 1931, mais propriamente em setembro de 1931, e foi cá que ele estreou uma das suas peças, que se chama Sonho, mas talvez não, e que também está traduzido para Portugal, em português, que foi representado pela companhia Rei Colasso Robles Monteiro no Teatro Nacional, que hoje se chama o Teatro Nacional da Ana Maria II, que não tinha outro nome. Portanto, e mais, foi condecorado pelo Presidente da República com uma cruz de grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Portanto, estão a ver, também tem uma certa ligação a Portugal. Ora, o Pirandello foi homenageado com o Prémio Nobel da Literatura de 1934 pelo seu renascimento arrojado e engenhoso da arte dramática e cênica. Foi assim que o Comitê Nobel, portanto, descreveu o seu trabalho. Pronto, desde esse ano de 1934 até 1997, nunca mais nenhum dramaturgo italiano voltou a ser nomeado para o Prémio Nobel, embora realmente a Itália seja, digamos a grande catedral do drama, não é? E então, nesse ano de 1997, voltou a ser galardoado um segundo dramaturgo e também comediante e ator, que foi o Dario Fo, de quem eu já falei aqui há uns tempos atrás. Pronto, para terminar, quero dizer que o Pirandello morreu sozinho, na sua casa, lá na Via Bosio, em Roma, no dia 10 de dezembro de 1936. Ora, não queria terminar sem mostrar sumariamente as obras que tenho dele. Tenho muitos livros do Pirandello. Eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, as peças de teatro que estão editadas em Portugal, que estão aqui, editadas por várias editoras. Muitas delas foram representadas cá em Portugal e as traduções são das companhias de teatro que as levaram à cena e que depois, com o apoio e a ajuda de editoras, como, por exemplo, a Cotovia, que agora está em extinção, é uma pena, e outras, foram editadas. Deste lado daqui, eu tenho as suas obras de prosa, nomeadamente pequenas peças, pequenos livrinhos de peças de contos, né, que foram tirados
a maior parte deles daqueles tais 200 e não sei quantos contos que ele queria fossem 365. Depois temos também uma coletânea de contos que é que foi publicada para Relógio d'Água, que a maior parte deles também da tal coletânea. Depois tenho aqui os três mais famosos romances do Pirandello, que estão traduzidos em Portugal, que é o falecido Matias Pascal, aqui numa edição da Inquérito, mas que agora está traduzido mais recentemente, numa nova edição. Depois tenho o Turno, que foi editado pela Cavalo de Ferro. E para terminar, o seu último e grande romance, Ninguém e 100 Mil. Pronto, por falta de tempo, por aqui me fico. Espero que tenham tido a paciência de me ouvir e de hoje ser um vídeo mais comprido, mas não pude evitar. E se Deus quiser, para a semana cá estarei com um novo vídeo a falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem.